Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha meia-irmã ajudou minha mãe a roubar meu fundo universitário, mas agora estão pedindo minha ajuda porque minha irmã precisa do meu fígado para viver. Olá, sei que a maioria das crianças diz que amou e aproveitou a infância, especialmente os primeiros anos da adolescência. Infelizmente não posso me identificar com isso, porque eu literalmente vivia no inferno, sem exagero. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe e meu pai se divorciaram. Meu pai tinha graves problemas financeiros e nem conseguia pagar o aluguel. Aproximadamente 1 ano após o divórcio, minha mãe se casou com John, meu padrasto rico, e nos mudamos com ele. Quando minha mãe se mudou com John, ela nem sabia que estava grávida, porque deu à luz minha meia-irmã, Arya, poucos meses depois de eu completar 5 anos. Tudo que lembro é de minha mãe saindo de casa com algumas coisas e voltando alguns dias depois com um bebê. Também, como tínhamos nos mudado recentemente para outra cidade, como qualquer outra criança, fiquei animada em ter uma irmãzinha. Lembro-me de sempre tentar carregá-la, alimentá-la e fazer todas as coisas que uma irmã mais velha gostaria de fazer por sua irmã mais nova. Mas foi aí que tudo começou. Sem motivo, minha mãe gritava comigo por me aproximar de Arya ou tentar carregá-la. Mas não levei isso a sério, porque na maioria das vezes minhas mãos estavam sujas. Minha mãe e meu padrasto me advertiram inúmeras vezes para não tocar no bebê com as mãos sujas. Como esse era principalmente o caso, não achei que minha mãe me odiasse até a Arya crescer. Quando crianças, há certas coisas que acontecem que podem ficar gravadas em nossas cabeças por muito tempo. Eu tive muitas dessas experiências, e há uma que nunca vou esquecer. Quando Arya completou 3 anos, minha mãe quis organizar uma pequena festa de aniversário para ela, estritamente por convite. Não queria fazer algo grande como no primeiro aniversário dela. Embora eu não fosse aniversariante, estava realmente ansiosa pela festa de aniversário por causa do bolo e das bebidas. Crianças adoram essas coisas. Embora fosse bem jovem na época, fazia muitas tarefas e ajudava em casa porque queria que o aniversário da minha irmã fosse perfeito. Mas infelizmente não pude comparecer. Adivinha por quê? Minha mãe disse que eu era velha demais para participar da festa infantil e que a festa era para crianças da idade de Arya. Assim ela me trancou no meu quarto. Tive que assistir as pessoas chegarem à festa pela janela, porque eu não tinha permissão para ir naquela tarde. Chorei desconsoladamente porque me senti traída. Do meu quarto, podia notar que as crianças realmente estavam se divertindo. Eu podia ouvir suas risadas e tudo o que estava acontecendo, o que tornou a situação ainda mais dolorosa para mim. Depois que a festa terminou e minha mãe abriu meu quarto, a confrontei e disse o quanto estava magoada. Ela sabia que o que fez estava errado, mas em vez de tentar consertar, me deu um tapa, gritou comigo e me obrigou a limpar a bagunça que todos os outros tinham feito. Essa foi minha primeira pista de que eu não era exatamente a filha favorita da minha mãe e gostaria de ter percebido isso antes. À medida que Arya crescia, o favoritismo da minha mãe se tornou tão óbvio que, pelo tom diferente que usava ao falar conosco, dava para notar que uma filha tinha um lugar no coração dela e a outra simplesmente não. Várias vezes, observei como minha mãe saía e voltava com um presente para Arya. Se eu ousasse perguntar por que ela não trazia algo para mim também, ela gritava comigo e me chamava de todos os nomes horríveis que você possa imaginar. Houve até uma vez em que ela me chamou de menina invejosa e disse que eu invejava Arya só porque precisava de dinheiro para algo na escola. Era algo que eu havia mencionado durante semanas e insistido conforme a data limite se aproximava. Poucos dias antes do prazo, descobri que minha mãe havia ido às compras para a Arya e comprado muitas coisas, mas ainda me dizia que não tinha dinheiro. Frustrada, a confrontei por gastar dinheiro com Arya quando eu tinha uma necessidade muito mais importante. Foi então que ela me chamou de menina invejosa, até mencionou a história de Caim e Abel na Bíblia. Houve outros momentos em que minha mãe escolheu Arya em vez de mim. No aniversário de Arya, minha mãe se certificava de comprar tudo da lista de desejos dela, mas nos meus aniversários, dizia o quanto as coisas estavam difíceis e como a economia estava ruim. No fim, não me dava nada. O mesmo acontecia no Natal. Minha mãe se certificava de comprar tudo que estava na lista de Arya antes de sequer começar a olhar a minha, que mal tocava. Só para não parecer que estava me negligenciando, minha mãe comprava o item mais barato da minha lista. Se eu reclamasse que Arya conseguia tudo da lista dela, ela me chamava de ingrata e dava meu presente para Arya. Aprendi da pior maneira que nunca deveria reclamar de nenhum presente que recebia da minha mãe. Caso esteja se perguntando se meu padrasto era melhor, a resposta é não. Ele não era diferente da minha mãe. Honestamente, tudo o que importava para ele era sua filha preciosa. Minha suposição é que ele observou como minha mãe me tratava e simplesmente seguiu o exemplo dela, simples assim. Além dos presentes de minha mãe no meu aniversário,
também recebia presentes de meus avós paternos, os pais do meu pai biológico. Os presentes deles eram sempre de primeira, e acho que a razão pela qual minha mãe não levava a sério me dar algo era porque sabia que sempre receberia presentes de meus avós paternos nos meus aniversários e no Natal. Deve ter sido a razão pela qual ela só se focava em Arya. Falando de Arya, ela cresceu sendo a encarnação do diabo. Em resumo, era igual a minha mãe, me tratava como lixo, falava comigo com desprezo e não me valorizava de forma alguma. Graças à minha mãe e ao meu padrasto, pode acreditar que Arya nunca fez nenhuma tarefa doméstica até que eu saí de casa. Nunca. Minha mãe cruel adorava me atribuir todas as tarefas. Eu fazia as compras, lavava roupas, cozinhava, limpava e praticamente tudo que havia para fazer em casa, enquanto Arya fazia o que queria. Como adolescente, eu nem podia ficar fora de casa depois das 18 horas, mesmo que tivesse algo importante para fazer. Por outro lado, a filha adorada da minha mãe podia ficar fora o tempo que quisesse, até dormir na casa de uma amiga e voltar no dia seguinte, apenas para receber abraços e beijos da minha mãe. Mas se eu tentasse algo semelhante, minha mãe primeiro explodia meu telefone com chamadas e mensagens ameaçadoras antes de me castigar fisicamente. Durante muitos anos, estive literalmente sozinha naquela casa, mesmo vivendo com outras 3 pessoas. Não consigo esquecer a quantidade de vezes que minha mãe e Arya se aliavam contra mim e me acusavam de algo que eu nem tinha feito. Lembro de uma vez quando Arya roubou algum dinheiro da bolsa da minha mãe, cerca de $500. Ela usou o dinheiro para comprar sapatos novos e os levou para casa. Quando minha mãe procurou o dinheiro e não encontrou, me acusou de tê-lo pegado porque, segundo as palavras dela, confio em Arya com minha vida e sei que ela nunca me roubaria. Mesmo quando minha mãe viu que Arya tinha comprado sapatos novos, e especialmente sabendo que ela não tinha renda ainda, insistiu que eu tinha pegado o dinheiro. Como castigo, me negaram acesso ao Wi-Fi da casa por meses. Apesar de toda a crueldade das coisas que minha mãe e minha meia-irmã fizeram comigo, continuei suportando tudo e continuei vivendo com elas porque não queria me mudar para outra cidade para morar com meus avós. Eles eram agricultores e viviam em uma área rural de sua cidade natal. Tristemente, quando eu tinha 16 anos e estava nos últimos anos do ensino médio, meu avô faleceu. Eu nem sabia que ele tinha me deixado algum dinheiro para me apoiar na universidade. Não era muito dinheiro, mas era um começo. Após a morte do meu avô e o enterro, minha avó me deu $10.000 em dinheiro. Ela havia guardado o dinheiro em uma lata e me disse que meu avô tinha economizado aquele dinheiro para mim. Honestamente, fiquei muito emocionada, porque sabia que meu avô não era rico e ainda assim conseguiu economizar todo aquele dinheiro para mim. Para resumir, cerca de uma semana depois de esconder minha lata de dinheiro no meu quarto, o dinheiro desapareceu misteriosamente, embora a lata continuasse no mesmo lugar. Lembro de procurar no meu quarto chorando. Depois de horas vasculhando tudo, ainda não consegui encontrar o dinheiro. Enfurecida, confrontei minha meia-irmã porque sabia que ela tinha mãos leves, mas ela negou ter pegado o dinheiro. Minha mãe ainda zombou de mim, dizendo: "Oh, talvez seu avô tenha levado o dinheiro de volta." Não bastava que tivessem roubado meu dinheiro, ainda estavam zombando de uma pessoa que havia falecido e que eu me importava muito. Uns 2 dias depois do desaparecimento do meu suposto fundo universitário, descobri que minha meia-irmã e minha mãe haviam conspirado e roubado dinheiro porque não queriam que eu fosse para a universidade. Quando descobri essa verdade, as confrontei novamente. Dessa vez, as coisas terminaram mal, porque minha mãe me expulsou de casa. Ela ficou do lado de sua filha adorada e me expulsou, alegando que eu estava desafiando sua autoridade. Tive que me virar sozinha e já faz anos desde a última vez que as vi. Minha avó acabou em um asilo porque não conseguia cuidar de si mesma após a morte do meu avô, enquanto meu pai, bem, nunca conseguiu cuidar de si mesmo. Acabei vivendo com uma amiga até conseguir sair de lá. Agora, a razão pela qual estou compartilhando essa história é por algo que aconteceu há alguns dias. Não sei como minha mãe descobriu onde eu morava, mas ela apareceu no meu apartamento naquela manhã. Pedi para que ela fosse embora sem nem ouvi-la. Imediatamente depois que eu disse para ela ir embora, ela se ajoelhou e começou a chorar, dizendo que precisava da minha ajuda e que eu era a única que podia ajudá-la. Bem, com raiva, gritei para minha mãe sair da minha casa e fechei a porta na cara dela. Alguns minutos depois, quando olhei pela porta, ela ainda estava lá. Fui forçada a chamar a polícia. Quando ela me ouviu, foi embora chorando. Estou realmente intrigada sobre por que ela voltou depois de tantos anos e por que precisa de mim. Quero dizer, por um tempo, ela não poderia ter se importado menos. Mas a curiosidade é muito forte. Ainda assim, acho que fiz bem em expulsá-la. Quero dizer, não quero ter contato com ela só porque agora ela precisa de mim. Ainda assim, sempre fui uma grande leitora desta seção do Reddit e queria perguntar se sou a errada para poder participar pelo menos uma vez. Além disso, isso me deu um lugar para contar minha história.
Atualização 1. Olá! Primeiramente, quero começar pedindo desculpas por não ter conseguido atualizar nada durante 2 semanas. Quando eu lia outras histórias, sempre desejava que as pessoas atualizassem o mais rápido possível, então me sinto mal por não ter feito isso antes. Mas com tantas coisas acontecendo, eu realmente não tive tempo, nem mesmo para ler outras histórias, algo que sempre gosto de fazer. A boa notícia é que agora terei mais tempo para ler. A maioria das pessoas me disse que eu não sou a culpada, pelo menos não por ter tratado minha mãe daquela forma. Mas algumas brincaram, dizendo que sou culpada por deixá-las tão curiosas para saber o que minha mãe queria. Algumas pessoas me aconselharam a não ter mais nenhum contato com minha mãe e minha meia-irmã, enquanto outras sugeriram que pelo menos eu descobrisse o que minha mãe queria, já que para ela vir até mim chorando, devia ser algo interessante. Como a ideia de descobrir o que minha mãe queria foi a mais apoiada, e muitas pessoas estavam tão curiosas quanto eu, fiz um esforço para perguntar a ela. Não foi algo fácil, mas eu não queria deixar a história pela metade. Suponho que se eu não quisesse me meter nesse problema, não deveria ter publicado nada desde o início. Honestamente, voltar para aquela casa, a mesma casa com todas aquelas lembranças horríveis, me deixou muito desconfortável. No momento em que entrei, o dia em que minha mãe me expulsou, apesar das minhas súplicas, se reproduziu na minha cabeça. Mas consegui deixar isso de lado. Ao entrar na casa, me deparei com meu padrasto. Assim que me viu, ele gritou para que minha mãe saísse do quarto. Quando ela saiu e me viu, disse: "Oh, querida, você está aqui. Estou tão feliz que você voltou para casa." Foi o que minha mãe disse antes de começar a chorar e me abraçar fortemente. Se você está se perguntando como foi o resto da nossa conversa, vou te contar. Foi extremamente desconfortável. Na verdade, falar com um completo estranho teria sido muito mais fácil do que falar com eles naquele dia. Também quero acrescentar que ambos pareciam bastante mal. Não é brincadeira, não sei o que aconteceu, mas minha mãe havia perdido muito peso, e o mesmo aconteceu com meu padrasto. Serei honesta, depois que minha mãe me abraçou, pensei que ela me perguntaria como eu consegui me virar todos esses anos sozinha, mas isso não aconteceu. Ela simplesmente me segurou e bem, me disse que minha meia-irmã, Ária, estava doente e que precisava da minha ajuda. Quando ela mencionou a palavra ajuda, pensei que ela estava falando de ajuda financeira, mas estava completamente errada. Depois que eu saí de casa, Ária se tornou uma alcoólatra crônica ainda na adolescência, e nossa querida mãe não fez nada para impedir. Simplesmente permitiu que sua filha mimada continuasse arruinando sua vida. Alguns anos depois, o fígado de Ária teve que pagar o preço pelo abuso de álcool. E esse era o mistério. A ajuda que minha mãe dizia precisar era, na verdade, o meu fígado. Deixe-me explicar. Minha mãe veio me procurar, depois de todos esses anos, para que eu doasse meu fígado para sua filha adorada. No momento em que minha mãe disse isso, eu simplesmente não podia acreditar no que estava ouvindo. Nem deixei ela terminar de falar. Peguei minha bolsa e saí da casa. Agora, vocês entendem por que demorei tanto para fazer essa atualização. Eu estava em um lugar horrível mentalmente. Minha mãe só me procurou porque me vê como um depósito de órgãos para minha irmã. Só estou grata por minha mãe ter entendido que ao ir embora eu estava dizendo não, e desde então ela não me incomodou mais. Prometo fazer outra atualização se algo novo surgir, mas deixo claro que não vou doar meu fígado. Ele é meu, e não fui eu quem o arruinou abusando do álcool, como minha irmã fez. Atualização 2. Olá, comunidade! Quero agradecer por serem uma comunidade tão incrível. Felizmente já consegui processar tudo e não me sinto mais mal. Depois de refletir bastante, acredito que posso finalmente deixar para trás todo o sofrimento que minha mãe, minha meia-irmã e meu padrasto trouxeram à minha vida. Estive pensando que o karma tem acertado eles ultimamente e que estão recebendo o castigo por tudo que me fizeram. Isso me ajudou bastante. Para aqueles de vocês que disseram que eu fui uma má pessoa por ter ido embora, vocês não têm ideia de como é ser vista apenas como um saco de órgãos, que eles precisam e nada mais. Se estivessem no meu lugar, teriam feito o mesmo. Alguns dias depois de eu ter ido à casa da minha mãe, ela voltou a aparecer na minha casa. Desta vez, parecia ainda pior. De alguma forma, ela deve ter percebido que mencionar Ária despertava memórias ruins em mim, então pediu desculpas por isso. Ela também pediu desculpas por todo o tratamento duro que eu suportei no passado. Depois disso, ela começou a me contar sobre Ária e tudo o que ela estava passando. Acho que a principal intenção da minha mãe era me mostrar o quanto Ária estava mal, para que eu sentisse pena dela. E não era mentira, palavras não podem expressar a condição em que Ária estava. Ainda assim, isso não apagava todas as mentiras que minha mãe contou, as falsas acusações e o favoritismo que sempre demonstrou por Ária. Por isso não demonstrei nem um pouco de fraqueza.
Eu sabia, pelo menos, que Arya estava realmente doente, mas não havia nada que eu pudesse fazer por ela. Minha mãe disse que Arya já estava assim há algum tempo e que não havia esperança de conseguir um doador em breve. Sei que algumas pessoas me verão como a vilã por não aproveitar essa oportunidade para ajudar, mas não vou doar uma parte do meu fígado, sacrificando minha qualidade de vida para uma pessoa que transformou a minha vida em um inferno. Gostaria de perguntar às pessoas que fariam isso: por que vocês não fazem? Há muitas pessoas por aí que precisam de um fígado. Vocês só precisam procurar alguém que seja compatível e fazer isso. E sei que vão dizer que não é a mesma coisa porque são pessoas estranhas. Bem, minha meia-irmã também é uma estranha para mim. Mas este é o tipo de situação em que as pessoas querem parecer melhores do que realmente são, dizendo aos outros o que deveriam fazer, mas não fariam o mesmo se estivessem no meu lugar. Atualização 3. Olá! Não sei por onde começar, já que desde a última vez que atualizei, muita coisa aconteceu e há muito o que contar. Posso pelo menos começar dizendo que não caí na armadilha da minha mãe e fiz bem em não doar meu fígado para minha meia-irmã. Isso também serve como prova para as pessoas que achavam que eu deveria ter feito, que seria uma péssima ideia. Depois da minha última atualização, passei muito tempo lendo os comentários de vocês, e parecia que todos tinham algo a dizer. Ainda me lembro de um comentário em particular que dizia: seu fígado não é o preço que você deve pagar para obter o amor de sua mãe. O verdadeiro amor de uma mãe deve ser gratuito, e você não deveria ter que conquistá-lo. Concordo plenamente com isso. Se algum dia eu encontrar essa pessoa, adoraria tomar um café com ela e conversar, porque parece ser alguém muito sábio. De qualquer forma, não quero deixá-los mais no escuro. Estou muito feliz por não ter aceitado fazer a cirurgia. Se tivesse feito, agora me sentiria muito pior do que me sinto, sabendo toda a verdade. Para ser honesta, se alguém tivesse me dito que minha mãe faria algo assim, eu não teria acreditado. Ela guardou esse segredo por 20 anos, e ouvir isso me destruiu. Não vou revelar quem me contou, porque minha mãe pode acabar lendo isso e descobrir quem a traiu. E sinceramente não quero fazer isso com essa pessoa, porque ela tem sido de grande ajuda para mim. Lembram-se de quando mencionei que nem sabia quando minha mãe ficou grávida? Pois bem, a resposta é: ela não estava. Ela simplesmente fingiu estar grávida e apareceu com um bebê meses depois. Aparentemente, Arya não era realmente minha irmã. Ela foi adotada. Para mim foi uma grande surpresa, porque eu era muito pequena e só me lembro de pequenos fragmentos dos meus 4 ou 5 anos. Mas isso não é tudo. Descobri que meu padrasto é o pai biológico de Arya. Ele engravidou outra mulher, mas essa mulher não quis assumir a responsabilidade pela criança. Então, no dia em que essa mulher deu à luz Arya, minha mãe a adotou. Mas ela enganou todo mundo, fazendo parecer que tinha sido ela quem deu à luz Arya. Bem, todo mundo não incluía muitas pessoas, porque pouco tempo depois de Arya chegar, nos mudamos e começamos uma nova vida em outro lugar. Então minha mãe não precisou enganar tantas pessoas. Ela provavelmente fez isso porque não suportava a ideia de que as pessoas soubessem que seu marido a havia traído. Preferiu mudar-se a encarar olhares estranhos todos os dias. Não sei o que mais me doeu, descobrir que Arya foi adotada e que nunca me disseram isso, enquanto esperavam que eu doasse meu fígado para alguém que nem era minha irmã biológica, ou o fato de que minha mãe constantemente escolhia sua filha adotiva em vez de sua filha biológica. Dizer que fiquei furiosa quando descobri isso é pouco. Não estava tão brava com meu padrasto, mas o ódio que senti pela minha mãe era imenso. Ela me fez sentir como se eu fosse defeituosa, como se não fosse boa o suficiente para ela. Fiquei com raiva porque ela ignorou minhas necessidades durante todos esses anos e priorizou as de sua filha adotiva. Além disso, uma filha que nasceu de uma traição. Simplesmente não conseguia entender por que ela faria isso. Não havia motivo, a menos que ela preferisse manter seu marido feliz do que a mim, sua própria filha. Talvez ela me odiasse porque eu a lembrava do meu pai. Não sei. Só sei que estava tão furiosa naquele dia que saí de casa e fiquei na casa de uma amiga, desligando meu telefone. Quando voltei para casa, alguns dias depois, meus vizinhos me disseram que minha mãe e meu padrasto estavam me procurando quase todos os dias. Coincidentemente, naquele mesmo dia, minha mãe apareceu. Ela chegou chorando e implorando para que eu não virasse as costas para a Arya. Ela até disse: se você realmente me amasse, provaria isso doando um fígado para a Arya. E aqui vem o pior, ou pelo menos o que para mim foi o pior de tudo. Disse a ela que sabia que a Arya era adotada e que ela havia escondido isso por anos. Também disse que ela preferiu uma filha adotiva à sua própria filha biológica, uma filha que, além disso, era fruto da traição de seu marido. Disse tudo isso na cara dela. Não que eu achasse que, por ser sua filha biológica, ela precisava me amar mais. Eu teria aceitado ser tratada de forma igual. Não me importo que Arya seja adotada, o que me importa são as coisas que vivi. Mas minha mãe apenas disse que não importava que Arya fosse adotada porque ela ainda era minha irmã.
Ela disse isso como se tudo isso não tivesse importância, como se fosse algo menor. Quando eu achava que éramos meia-irmãs, fazia sentido que pedissem para eu ser sua doadora, porque eu pensava que haveria maior chance de sermos compatíveis. Mas agora, sabendo a verdade, isso não faz mais sentido algum. Ainda assim, minha mãe insistiu que eu deveria fazer os exames o quanto antes, porque não havia ninguém mais que pudesse ajudar a área, e ela não conseguiria um fígado da lista de doadores a tempo. Não me surpreende que não tenham encontrado ninguém disposto a doar para elas. São basicamente pessoas ruins, e ninguém quer ajudar pessoas assim. Eu era sua última chance de salvá-la. Naquele momento já sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para que minha mãe me amasse tanto quanto amava a área. Então a expulsei da minha varanda. Não fisicamente, claro. Não queria fazer algo que me colocasse em problemas com a lei. Em vez disso, disse tudo o que guardava dentro de mim. Chamei-a por nomes e a avisei que se aparecesse novamente eu conseguiria uma ordem de restrição. Surpreendentemente, assim que ouviu isso, ela foi embora chorando e não me incomodou mais desde então. Já se passaram 3 semanas e não fui mais incomodada. Acho que deixei claro que não doarei meu fígado, mesmo se for compatível. Sendo honesta, minha mãe me machucou de muitas maneiras, mas descobrir esse segredo piorou ainda mais as coisas. Isso apenas torna tudo mais doloroso. Infelizmente, não sei o que aconteceu com a área de verdade, mas isso é tudo que posso contar a vocês por agora. Atualização 4. Olá! Vou fazer esta atualização e espero que todos a levem a sério, porque algumas coisas que contarei realmente são sérias, independentemente das pessoas envolvidas e do que tenham feito. Agora sei porque minha mãe não voltou a me procurar. Era porque ela já não precisava mais de mim. Não foi porque tenham encontrado um doador de última hora, mas sim porque minha irmã faleceu. Como disse antes, eu era o último recurso deles. Eles esperaram tempo demais, e minha irmã já estava muito debilitada quando finalmente vieram até mim. Então, aqui está o resultado. Não acho que teria feito muita diferença se eu tivesse me oferecido para doar, porque tudo aconteceu rápido demais. De qualquer forma, se você está se perguntando se eu me sinto mal, realmente não. Não fico feliz que alguém tenha morrido, mas há muito tempo, essas pessoas são completos desconhecidos para mim. Eu não conseguiria levantar da cama se passasse o tempo todo pensando nas pessoas que morrem diariamente. Mesmo enquanto escrevo isso, ou enquanto você está lendo, provavelmente alguém está morrendo. É triste, sim, mas não há muito que se possa fazer. Para mim, Arya era alguém que não tinha nenhuma relação comigo. E com o que contei na última atualização, era ainda pior. Eu não teria agido de maneira diferente, mesmo sabendo deste resultado. Sei que essa é uma decisão que muitos não aceitarão, mas é a que tomei e com a qual viverei. Embora tenha ajudado o fato de minha mãe ter me chamado de assassina por não ter salvado sua filha, isso não muda minha decisão. É curioso, porque eu não estava lá quando Arya bebia tanto álcool a ponto de destruir seu próprio fígado. Isso não foi um acidente nem um ato de azar. Ela deliberadamente prejudicou seu fígado, e agora pagou as consequências. Se isso soa duro, é porque é a verdade. E embora minha mãe não entenda, isso não é meu problema. Pelo menos agora cortamos completamente qualquer vínculo, porque ela sabe que não haverá nada no mundo que me fará ajudá-la no futuro. Então, não há razão para que ela me procure novamente no futuro para pedir qualquer coisa, porque sabe muito bem que eu não farei. Espero que esta seja a última vez que eu fale sobre minha história, embora eu não vá parar de ler outras. Espero também não precisar voltar aqui daqui a alguns anos porque minha mãe quer algo novo de mim. Mas com o quanto ela me odiava e o quanto me odeia agora, não acredito que isso vá acontecer. História 2. Meu irmão vinha encontrando nosso pai, e quando mamãe descobriu, mudou seu testamento. Mas a verdade sobre o porquê de papai realmente ter ido embora tornou tudo ainda pior. Olá, eu nunca imaginei que estaria escrevendo isso, mas aqui estou. Preciso dar um pouco de contexto para que todos entendam por que isso é tão importante. Nosso pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos e meu irmão Jake tinha 9. Ele simplesmente foi embora um dia, dizendo que precisava de espaço e nunca mais voltou. Nenhuma explicação real, nenhuma despedida adequada, nada. Eu ainda me lembro daquela manhã. Era uma terça-feira normal. Ele nos deu um beijo de despedida como sempre fazia quando saímos para a escola. Mas quando voltamos para casa, ele havia partido. Apenas um bilhete no balcão da cozinha dizia que ele precisava de tempo para se encontrar e que ligaria em breve. Minha mãe ficou devastada. Ela era professora em meio período antes disso, mas de repente teve que sustentar 2 filhos sozinha. Assumiu mais 2 empregos. Trabalhava como recepcionista durante o dia e fazia trabalho de digitação à noite. Tivemos que nos mudar da nossa casa para um pequeno apartamento de 2 quartos, porque não podíamos mais pagar a hipoteca. Mamãe vendeu o carro e começou a pegar ônibus. Ela desistiu do clube do livro, das aulas de yoga, de tudo o que gostava, só para nos manter alimentados e vestidos.
Eu basicamente me tornei um segundo pai para Jake. Cozinhava o jantar, na maioria das vezes macarrão com queijo e coisas congeladas, mas aprendi. Ajudava-o com o dever de casa e me certificava de que ele fosse para a escola na hora certa enquanto mamãe trabalhava. Nós nos tornamos muito próximos nessa época. Jake costumava se enfiar na minha cama quando tinha pesadelos sobre a partida do nosso pai, e eu contava histórias para ele até que adormecesse. Fizemos uma promessa de sempre ficar juntos, de sempre sermos honestos um com o outro. Nosso pai tentou entrar em contato algumas vezes ao longo dos anos, mas minha mãe sempre bloqueava qualquer tentativa. A primeira vez foi cerca de 6 meses após ele partir. Ele apareceu no nosso apartamento com presentes de Natal. Mamãe bateu a porta na cara dele e chorou a noite toda. Depois disso, ele enviava cartões de aniversário com cheques, mas mamãe os rasgava sem nos mostrar. Ela dizia, se ele não estava aqui quando mais precisávamos, não merece estar agora. Eu concordava completamente com ela. Onde ele estava quando Jake precisou de aparelho nos dentes e mamãe teve que fazer turnos extras para pagar? Onde ele estava quando eu tive que abrir mão da viagem de formatura porque não podíamos pagar? Jake sempre era mais calado sobre o assunto. Quando mamãe ficava furiosa ao falar sobre nosso pai, Jake apenas saía da sala. Eu achava que era porque isso machucava demais, pensar no pai. Mas agora percebo que talvez fosse algo diferente. Crescemos sem ter muito, mas mamãe sempre garantiu que tivéssemos tudo o que precisávamos para a escola. Ela estava determinada a nos levar para a faculdade e nos proporcionar vidas melhores. Eu consegui uma bolsa para a universidade estadual, e Jake entrou em uma boa escola técnica. Mamãe chorou nas nossas 2 formaturas. Ela estava tão orgulhosa de ter conseguido nos educar, apesar de tudo. No mês passado, tudo mudou. Jake veio à minha casa para passarmos um tempo juntos. Fazemos isso com frequência, assistimos a filmes ruins e pedimos comida. Ele foi tomar banho depois de derramar refrigerante em si mesmo e me pediu para pedir comida pelo telefone dele, já que o meu estava carregando. Foi quando eu os vi, mensagens de um número não salvo. A prévia mostrava algo sobre se encontrarem para jantar na próxima semana. Normalmente, eu nunca mexeria no telefone dele, mas algo me fez abrir a conversa. Era o nosso pai. Centenas de mensagens trocadas ao longo de 2 anos, falando sobre encontros para jantar, nosso pai perguntando sobre mamãe e sobre mim, Jake atualizando sobre sua vida, nosso pai dando conselhos de negócios. Havia até fotos, Jake e nosso pai em restaurantes, em um jogo esportivo, até uma em que ambos usavam chapéus de festa, aparentemente em uma comemoração de aniversário. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o telefone. Jake estava encontrando nosso pai secretamente há 2 anos. Não apenas se encontrando, mas tendo um relacionamento real com ele. E isso enquanto via mamãe se matar de trabalhar, enquanto me deixava acreditar que ele sentia o mesmo sobre nosso pai que eu. Confrontei Jake assim que ele saiu do chuveiro. Ele tentou pegar o telefone, mas eu segurei firme, exigindo explicações. Ele logo desabou e me contou tudo. Nosso pai o rastreou no local de trabalho 2 anos atrás, simplesmente apareceu um dia durante o intervalo do almoço de Jake. Jake disse que ficou furioso no início, quase chamou a segurança para removê-lo, mas nosso pai implorou por uma chance de explicar, de tentar consertar as coisas. De acordo com Jake, começaram com apenas um jantar. Nosso pai pediu desculpas, disse que partir foi o maior erro da sua vida, que pensava em nós todos os dias. Jake disse que ficou cético no início, mas decidiu dar uma chance ao nosso pai. Desde então, eles têm se encontrado regularmente. Nosso pai até ajudou Jake com sua nova empresa, dando conselhos sobre fornecedores e marketing. Eu estava furiosa. Como Jake pôde fazer isso com mamãe? Ela sacrificou tudo por nós, enquanto nosso pai vivia a melhor vida em outro lugar. Jake continuava dizendo que eu estava sendo injusta, que as pessoas podem mudar, que nosso pai demonstrou remorso genuíno. Tivemos uma briga enorme, provavelmente a nossa primeira briga real desde que éramos crianças. Jake disse que eu era igual à mamãe, teimosa demais para sequer considerar o perdão. Eu disse a ele que ele estava traindo tudo que nossa família representava. Ele saiu furioso, e mal falamos desde então, exceto por algumas mensagens rápidas e constrangedoras. Fiquei remoendo essa informação por semanas, dividida entre contar a mamãe e proteger Jake. Ontem, mamãe veio com um álbum de fotos antigo que encontrou enquanto limpava. Sentamos no meu sofá, olhando fotos de quando Jake e eu éramos crianças, e ela começou a falar sobre como estava orgulhosa de que seus filhos nunca haviam traído sua confiança, como o pai deles fez. Sobre como éramos as únicas coisas boas que saíram do casamento dela e como nunca machucaríamos da mesma forma. Senti um nó no estômago. Devo contar à mamãe sobre Jake estar encontrando nosso pai? Jake me fez prometer que não contaria, mas sinto que estou traindo minha mãe ao guardar esse segredo.
Cada vez que a vejo agora, tudo o que consigo pensar é em como Jake tem mentido para ela por 2 anos. Mamãe já tem problemas de confiança por causa do nosso pai. Descobrir isso pode destruí-la completamente. Mas ela não merece saber a verdade? Estou perdida. Atualização 1. Olá. Primeiro, quero agradecer a todos pelos conselhos e pelo apoio. Ler os comentários me ajudou a perceber que estava deixando minha raiva tomar as decisões por mim. A maioria de vocês disse que eu deveria conversar com Jake mais uma vez antes de contar para a mamãe, dando a ele uma chance de explicar tudo completamente. Vocês estavam certos. Havia muito mais na história do que eu sabia. Mandei uma mensagem para Jake, perguntando se podíamos nos encontrar em algum lugar privado para conversar. Ele sugeriu vir ao meu apartamento depois do trabalho. Quando chegou, ele parecia péssimo, como se não estivesse dormindo bem. Isso deveria ter sido minha primeira pista de que algo estava seriamente errado. Sentamos e tentei manter a calma enquanto pedia para ele me contar tudo, desde o começo. Foi então que ele soltou a bomba. Papai está com câncer de pulmão em estágio 4. Ele foi diagnosticado há 6 meses e os médicos disseram que já se espalhou para os linfonodos. Jake descobriu quando papai perdeu um dos jantares regulares porque estava no hospital. Ele tem talvez 1 ano de vida, provavelmente menos. Jake disse que queria me contar antes, mas não sabia como. Toda vez que ele tentava trazer qualquer coisa sobre papai, eu encerrava a conversa imediatamente. Ele me mostrou fotos no celular de papai no hospital. Ele não se parece em nada com o que eu lembrava. Magro, pálido, sem cabelo por causa da quimioterapia. Foi chocante ver o homem que eu lembrava como forte e saudável parecer tão frágil. Mas a situação ficou ainda mais complicada. Lembram-se de como mencionei que papai estava ajudando Jake com o negócio dele? Eu presumi que fosse apenas conselho, mas estava errada. Papai deu a Jake $100 mil como capital inicial para sua empresa de tecnologia. Jake tentou recusar no começo, mas papai insistiu. Ele disse que falhou como pai enquanto estávamos crescendo e queria fazer algo significativo por pelo menos um de seus filhos antes de morrer. Fiz a pergunta óbvia: como sabíamos que isso não era apenas outra manipulação? Como podíamos confiar que papai não estava fingindo o câncer para obter simpatia? Jake estava preparado para isso. Ele tirou uma pasta com os relatórios médicos de papai, contas do hospital e planos de tratamento de um dos maiores centros de câncer do estado. Tudo parecia legítimo. Havia exames que mostravam os tumores, cronogramas de tratamento, tudo. Papai está passando por quimioterapia agressiva há meses. Eu ainda estava tentando processar todas essas informações quando ouvimos uma chave na fechadura. Mamãe tem uma chave reserva do meu apartamento para emergências e, às vezes, passa por aqui com mantimentos ou apenas para conversar. Antes que qualquer um de nós pudesse se mover, ela entrou carregando uma sacola que parecia conter minha comida favorita. Os relatórios médicos estavam espalhados por toda a minha mesa de centro. Mamãe os viu imediatamente e, mais importante, viu o nome de papai neles. Ela ficou ali, congelada, por um tempo que pareceu uma eternidade, apenas olhando para os papéis. Então ela pegou um, e eu vi o exato momento em que ela entendeu o que estava olhando. As consequências foram piores do que eu poderia imaginar. Mamãe não ficou apenas com raiva, ela desabou completamente. Começou a gritar com Jake, dizendo coisas que eu nunca ouvi dizer antes. Chamou-o de traidor, disse que ele estava morto para ela, que era igual ao pai, um mentiroso e uma cobra. Tentei explicar que eu também havia acabado de descobrir, mas ela não quis ouvir. Convenceu-se de que nós dois estávamos mentindo para ela o tempo todo, que estávamos secretamente nos encontrando com papai H. Mamãe disse que papai provavelmente estava fingindo tudo para chamar atenção, que ele só estava tentando manipular o caminho de volta para nossas vidas agora que éramos bem-sucedidos. Ela disse que ele provavelmente queria usar o cartão do pai moribundo para limpar a consciência. As coisas que mamãe disse a Jake foram horríveis. Ela mencionou todos os sacrifícios que fez por nós, todas as vezes que ficou sem comida para que pudéssemos comer, todos os natais em que trabalhou em turnos duplos para nos comprar presentes. Disse que Jake jogou tudo isso na cara dela. Quando Jake tentou abraçá-la, ela o empurrou fisicamente. Ela foi embora dizendo que precisava de um tempo longe de nós dois. Jake tentou segui-la, mas ela ameaçou chamar a polícia se ele não a deixasse em paz. Ela estava chorando tanto que mal conseguia dirigir. Eu queria impedi-la, mas ela se trancou no carro. Jake está completamente devastado. Ele continua dizendo que só queria dar uma chance ao papai de consertar as coisas antes de morrer. Disse que nunca quis machucar mamãe, apenas não sabia como contar para ela. Ainda estou com raiva de Jake por guardar segredos, mas ver a reação da mamãe me fez questionar se poderíamos ter lidado com isso de forma diferente. Mamãe não atende chamadas ou responde mensagens de nenhum de nós dois. A namorada de Jake me ligou ontem para dizer que mamãe está na casa da tia Linda.
Aparentemente, ela não está comendo direito e mal sai do quarto de hóspedes. Tia Linda está preocupada com a saúde mental dela. Jake tentou ir até a casa da tia Linda para falar com mamãe, mas nossos primos formaram uma barreira humana na porta e não o deixaram entrar. A notícia se espalhou pela família e a maioria dos nossos parentes está do lado da mamãe. Jake tem recebido mensagens furiosas de tios e tias com quem ele não falava há anos. Eu não sei o que fazer agora. Estou presa no meio disso. Entendo a dor e o sentimento de traição da mamãe, mas também vejo o quanto Jake está sofrendo. Ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa ao dar uma chance ao papai antes que fosse tarde demais. Agora tudo está desmoronando e eu não sei como consertar. Atualização 2. Olá. As coisas ficaram ainda mais complicadas e honestamente eu não achava que isso fosse possível. Depois de semanas de silêncio, mamãe finalmente concordou em me encontrar para tomar um café. Escolhi um café tranquilo, longe do bairro dela, para evitar encontrar alguém que conhecêssemos. Quando ela chegou, parecia diferente. Ela tinha perdido peso, e seu cabelo estava ficando grisalho nas têmporas. Ela parecia mais calma, mas havia uma frieza em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ela pediu um café preto e nem tocou nele. Nos primeiros 20 minutos, ficamos em um silêncio desconfortável, até que ela finalmente começou a falar. O que ela revelou mudou tudo o que eu pensava saber sobre a história da nossa família. Papai tinha outra família quando nos deixou. Mamãe descobriu cerca de 1 ano depois que ele desapareceu. Uma amiga dela viu papai em um shopping com outra mulher e um bebê. Mamãe contratou um investigador particular com o dinheiro que vinha guardando para o nosso fundo universitário. Foi assim que ela descobriu que papai estava vivendo uma vida dupla há 3 anos antes de nos deixar. A outra namorada dele estava grávida quando ele foi embora. Eles tiveram uma filha juntos. Mamãe nunca nos contou para nos proteger da dor. Ela disse que saber que nosso pai nos deixou por outra família teria nos destruído como crianças. Provavelmente ela estava certa. Jake já estava tendo pesadelos só pelo fato de papai ter nos deixado. Imagine se ele soubesse toda a verdade. Saí do café me sentindo entorpecida e fui direto para o escritório de Jake. Eu precisava saber se ele também sabia disso. O olhar no rosto dele quando entrei e contei o que sabia dizia tudo. Ele sabia. Papai tinha contado tudo para ele 6 meses atrás, e até o apresentou à nossa meia-irmã. Jake também estava guardando esse segredo. Nossa meia-irmã se chama Emma. Ela tem 15 anos agora, o que significa que papai engravidou a mãe dela quando eu tinha 12. Jake tinha fotos no celular dele de momentos com Emma em um arcade. Ela é a cara do Jake, o mesmo nariz, o mesmo sorriso. Eles têm passado tempo juntos regularmente nos últimos meses. Jake disse que estava esperando o momento certo para me contar sobre ela. Eu perdi o controle. Comecei a gritar com ele ali mesmo, no escritório. Provavelmente os funcionários dele ouviram tudo, mas eu não me importei. Jake continuava defendendo papai, dizendo que ele mudou, que está arrependido, que está tentando corrigir as coisas antes de morrer. Mas tudo que eu conseguia pensar era como Jake escolheu ter um relacionamento não apenas com papai, mas com toda essa outra família que destruiu a nossa. E manteve isso em segredo. Jake disse que Emma é inocente em tudo isso, que ela é apenas uma garota que quer conhecer os irmãos. Ele contou que ela cresceu sabendo sobre nós, vendo nossas fotos, se perguntando por que seu irmão e irmã mais velhos nunca quiseram conhecê-la. Aparentemente ela ficou animada quando Jake concordou em encontrá-la e levou um álbum de fotos da vida dela para mostrar a ele. Eu não consegui lidar com isso. Saí do escritório de Jake e dirigi por horas, tentando processar tudo. Quando cheguei em casa, tinha dezenas de chamadas perdidas de familiares. Mamãe tinha contado a todos sobre Jake estar se encontrando com Emma. Nossos parentes estão furiosos, não só porque Jake se encontrou com papai, mas porque ele abraçou essa outra família que nos causou tanta dor. Mamãe me ligou ontem. Ela está falando em mudar o testamento para remover completamente o Jake. Tentei convencê-la a não fazer isso, dizendo que ela estava tomando decisões no calor da emoção, mas ela está decidida. Ela disse que Jake fez sua escolha quando decidiu brincar de família feliz com papai e sua filha substituta, palavras dela, não minhas. Ela não quer que Jake receba nada dela depois que ela se for. Jake diz que não se importa com o testamento. Ele só quer que mamãe entenda. Ele está tentando convencer papai a falar com mamãe diretamente para explicar tudo antes que seja tarde demais, mas a saúde de papai está piorando rapidamente. O câncer está se espalhando de forma mais agressiva do que os médicos esperavam. Agora, dizem que ele pode não viver nem mesmo o ano que inicialmente previram. Emma tem mandado mensagens constantemente para Jake, pedindo para me conhecer. Jake me encaminhou algumas das mensagens dela. Ela parece ser uma garota doce, que só está tentando entender sua família. Mas eu não consigo me obrigar a conhecê-la.
Toda vez que penso nela, lembro de mamãe chorando até dormir, trabalhando em 3 empregos, sacrificando tudo, enquanto papai brincava de pai do ano com sua nova família. Sinto que nossa família está se despedaçando ainda mais, e não há nada que eu possa fazer para impedir isso. Atualização 3. Olá, papai morreu na semana passada. Aconteceu muito mais rápido do que qualquer um esperava. O câncer se espalhou para o cérebro no último mês, e ele piorou rapidamente depois disso. Jake estava lá quando aconteceu. Ele vinha passando as noites no hospital. Eu não estava lá. Eu não consegui estar lá. Parte de mim se arrepende disso agora, mas uma parte maior sabe que fiz a escolha certa para minha própria paz de espírito. Mamãe se recusou a ir ao funeral. Quando Jake ligou para contar sobre a morte de papai, ela desligou na cara dele. Passei o dia com ela. Ela não chorou, não disse nada, apenas ficou olhando pela janela por horas. Finalmente ela disse, ele morreu como viveu, com sua verdadeira família ao lado dele. Essa frase partiu meu coração, porque eu pude ouvir o quanto ela ainda estava sofrendo, mesmo depois de todos esses anos. Decidi também não ir ao funeral. Não consegui me obrigar a ficar ali com a outra família de papai, vendo-os lamentarem, sabendo que eles tiveram todos os anos com ele que deveriam ter sido nossos. Jake foi. Ele disse que a igreja estava lotada. Aparentemente papai construiu uma vida bastante significativa para si depois de nos abandonar. Emma fez um discurso sobre como ele foi um pai maravilhoso. Jake disse que nossos tios e tias do lado de papai estavam lá, pessoas que sabiam sobre nós o tempo todo, mas nunca entraram em contato. Nunca verificaram se precisávamos de ajuda enquanto mamãe trabalhava até a exaustão para nos alimentar. Depois do funeral, Jake veio até minha casa. Ele parecia exausto, como se tivesse envelhecido anos em apenas alguns dias. Ele trouxe uma carta que papai tinha escrito para mim antes de morrer. Eu joguei no lixo sem ler. Jake ficou furioso, me chamou de infantil e disse que papai passou os últimos dias escrevendo aquela carta. Eu disse a ele que papai teve 16 anos para me escrever cartas e escolheu não fazê-lo. Tivemos outra grande briga. Jake disse que eu era igual a mamãe, agarrada à raiva em vez de tentar perdoar. Eu disse que ele era igual a papai, traindo a confiança da família. Ele disse que eu estava sendo injusta, que ele só estava tentando manter todos conectados, que Emma pergunta sobre mim o tempo todo. Eu disse que não queria ouvir nada sobre Emma, que ela teve o pai que deveria ter sido nosso. Mamãe continua firme em mudar o testamento. Ela já se encontrou com o advogado. Também contou a todos os nossos parentes sobre o relacionamento de Jake com Emma, então agora a maior parte da família não fala mais com ele. Até nossa prima Sarah, que era a melhor amiga de Jake quando eram pequenos, bloqueou ele em tudo. Os negócios de Jake estão enfrentando dificuldades por causa de tudo isso. O dinheiro de papai ajudou a começar, mas agora alguns de nossos parentes que eram investidores iniciais estão se retirando. Eles dizem que não podem mais confiar nele. Jake diz que não se arrepende de ter dado uma chance ao papai, mas dá para ver o impacto que tudo isso está tendo nele. A namorada de Jake me contou que ele não está dormindo, mal está comendo. Decidi diminuir o contato com Jake. Não consigo cortá-lo completamente, ele ainda é meu irmãozinho, e eu praticamente o criei. Essas memórias não desaparecem simplesmente, mas não consigo mais confiar nele da mesma forma. Toda vez que olho para ele, lembro quão facilmente ele mentiu para nós por 2 anos. Mamãe bloqueou completamente Jake. Ela diz que precisa de pelo menos 1 ano antes de sequer pensar em falar com ele novamente. Tia Linda diz que mamãe está em uma depressão profunda, mal sai de casa, exceto para trabalhar. Emma continua tentando entrar em contato comigo pelas redes sociais. Ela fez um longo post sobre finalmente conhecer seu irmão mais velho e sobre como espera conhecer sua irmã um dia também. Tive que desativar minhas contas. Algumas pessoas podem pensar que estamos sendo duros demais, que a família deve perdoar uns aos outros. Mas traições como essa não se curam facilmente. O mais irônico é que a morte de papai não trouxe nenhum fechamento. Apenas nos deixou com mais dor, mais perguntas, e uma família quebrada de formas que talvez nunca sejam reparadas. Talvez um dia encontremos uma maneira de ser uma família novamente. Mas por enquanto, é assim que as coisas precisam ser. Aprendi que às vezes a parte mais difícil sobre família não é perder alguém, é perder sua confiança nas pessoas em quem você pensava que sempre poderia contar. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.